vamos ler agora Zacarias. Olha o que o texto diz. Irmãos, eu sei que o tempo, né? Mas só nesse versículo aí, profeta Zacarias. Sabe o que significa Zacarias? Só no significado do nome dele, aquele de quem Deus se lembra. Fala para o teu irmão, aquele de quem Deus se... E quando foi me deu essa oportunidade, eu falei, rapaz, Deus é tão maravilhoso comigo, porque toda oportunidade eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Porque olha o texto, irmão. Vamos iniciar o texto. Eu quero que você preste atenção. Todos acharam? Amém? E olha o que diz: quanto a ti. A igreja repete. Esse é quem? Não, vamos por etapa. Quanto a ti. Aqui está falando de mim, de você. Sião, somos nós. Por causa do sangue da tua. Por causa do. Tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também é amanhã. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Paz, que palavra maravilhosa. Aqui o texto está dizendo para mim e para você. Porque fala por causa do sangue. Você sabia que tudo começou na nossa vida foi por causa do sangue? Porque a nossa vida, ela só foi possível por causa do sangue. Aloísio, não era para mim e nem para você. Tá aí sentadinho. Sabe por quê? Por causa do sangue. E por causa do sangue, Deus removeu todo o cativeiro, meu irmão. A remoção de todos os pecados, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que prejudicava a nossa vida, Deus tirou, meu irmão. E muitas das vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus está fazendo. A Bíblia fala que o cativeiro aqui, na vida daquele povo de Israel, era uma cova em que não havia nem água. Pensa assim, você está num poço escuro, sem água, onde só havia treva. E Deus removendo toda a treva na tua vida, meu irmão. Sabe por quê? Por causa do sangue. Beto, por causa do sangue, meu irmão. E o primeiro nível agora, que nós vamos falar, que nessa palavra, a palavra esperança, que ela tem um significado no grego e no hebraico. No grego, ela se chama elpis, significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Tá vendo? Por isso que você é prisioneiro dessa esperança. Agora na palavra, no hebraico, essa mesma palavra, olha que tremendo. Ela quer dizer tikvah, que quer dizer esperança. E existe um hino que é cantado pelo povo de Israel, que diz Hatikvah, que significa a esperança. Mas meu irmão, o melhor agora vai vir agora, porque essa mesma palavra, assim como no português tem manga, que é a fruta, e tem a manga, que é da camisa, não é? Então essa mesma palavra no hebraico, que ela quer dizer esperança, ela também tem a sua raiz, que se chama corda. A corda que te liga a Deus. Você está ligado por essa palavra, meu irmão. Nós fomos ligados a Deus por essa corda. A corda que nos liga e nos amarra a Deus. Pensa assim, Deus nos tirou do cativeiro, a gente era prisioneiro e agora nós estamos amarrados com Ele através dessa corda, que quer dizer tikvah. Fala para o teu irmão, tikvah é a corda que Deus usou para poder ficar amalgamado nele. Amém? Então, o primeiro nível aqui que eu quero te falar hoje é que quando você tem essa corda ligada a você, e essa palavra que é esperança, você se torna um prisioneiro. Por quê? No mundo você era prisioneiro do mundo, e agora com Deus você é prisioneiro da esperança.
da Tikvá. E o primeiro nível que eu quero que você entenda, que o que vai acontecer agora na sua vida, como o versículo, né, em Zacarias disse, a primeira coisa que nós vemos aqui é que houve restituição. Pensa assim, você perdeu o emprego, amém? Dá glória, eu já perdi emprego, mas a palavra aqui que o Senhor está nos trazendo é uma esperança, porque Ele não vai só te dar um emprego de volta, mas Ele vai te dar em dobro. Irmão, tem pessoas que sofreram um dano, Deus não vai só devolver, irmão. Poderia até, né? Poxa, eu perdi, né, uma causa na justiça, perdi um dinheiro, perdi o meu carro, perdi. Não, a promessa aqui é que Deus vai te dar em dobro, meu irmão. Porque você está agora sendo prisioneiro da esperança. E essa palavra é uma palavra que ela ardeu no meu coração, porque quando Deus restitui, Ele restitui em dobro. Não porque somos bons, mas porque Jesus é bom, porque foi o sangue dele que nos deu toda esse privilégio, essa alegria de poder estar junto ao Senhor e poder falar assim: hoje eu sou prisioneiro de Cristo, porque Ele é minha esperança. Lembra do que Paulo falou? No passado, Aloysio, muitas pessoas aqui eram prisioneiros de um desespero. No passado, muitas pessoas eram prisioneiras da angústia. Mas o que nós vemos aqui, né, que graças a Deus, outra hora escravo do pecado, né, uma vez liberto, fomos feitos agora servo da justiça. Ou seja, nós somos agora prisioneiro da justiça, da esperança. E eu queria aqui, né, nessa oportunidade, né, que você possa olhar a janela da sua casa e olhar o ano de 2022. A previsão no mundo, ela não é boa, é boa? Não é. Mas que você aprenda a abrir a janela e ver que a promessa não é a do mundo sobre a tua vida, é aquilo que Deus prometeu, meu irmão. Então você precisa ter essa esperança ardendo dentro de você, para que você fique preso naquilo que Deus te prometeu. Porque senão você vai se tornar um prisioneiro do medo, você vai se tornar um prisioneiro da mídia, daquilo que a TV mostra. Hoje a minha colega ligou, falou que parou um transatlântico. Pode falar, pastor? Rapaz, já saiu um montão de pessoas para fazer exame. Será que é o mesmo filme, né, de 2020? E será que vai ter carnaval? Mas, meu irmão, as pragas são para o mundo. Nós temos a promessa. Nós somos prisioneiros da promessa. Ainda que tivemos perda, a promessa é restituição, meu irmão. Porque o Senhor nos chamou por causa do sangue. E por causa do sangue, a restituição. E eu quero dizer aqui uma história de um menino, sabe? Foi pegar o avião e na fila lá onde, né, faz o check-in lá e tal, e entra para dentro do aeroporto. Olha só a história desse menininho. Ele foi sozinho, ele não tinha o pai e a mãe. Ele estava embarcando na aeronave sozinho. E as pessoas olhando assim, falando: rapaz, um menino, né? E hoje já pode, né? E ele ia embarcando no avião. E ali entrou dentro do avião. Ele foi colocado nos primeiros assentos, né? E as pessoas ali olhando e tal. E o avião decolou. Irmãos, o avião, quando ele sai numa propulsão, né? Chega a colar tuas costas. Eu falei: rapaz, chega daquele... Eu quando vou, no mistério aí, tem um amigo meu que ele é tremendo, ele é especialista, ele senta logo na janela. Eu já não gosto. Ele tá aqui, ele ri pra caramba. Por quê? Ele dá aquele tranco assim na hora de decolar, chega a colar. E eu já passei por uma turbulência no Oceano Atlântico. Eu falo: rapaz, não é pra te botar medo não, mas parece que aquilo vai desmontar nos ares, meu irmão. E esse menino embarcou. E quando o avião atingiu lá o cruzeiro dele, a velocidade dele, né, de cruzeiro, tudo tranquilo, de repente veio uma turbulência. Rapaz, o avião começou a chacoalhar, a asa parece que vai sair. Luiz, é algo... E todo mundo apavorado, e aquela criança é da Rede Kid, não é? Porque ela estava fazendo colorindo, no desenhozinho, colorindo papelzinho de desenho, só pode, parou. E ela tranquila ali, eu não tá nem aí. E o pessoal apavorado, aquele desespero dentro da aeronave. Até que foi uma senhora e foi até ele: meu filho, tudo isso aí você está aí colorindo. E aquele menino, ele olhou com os olhos rapidamente e ele parou de colorir. Pensa assim, numa criança que estava bem focada. E sabe o que ele fez?
ele piscou os olhos e falou assim, ó: o meu pai é que é o piloto dessa aeronave. Você entendeu? O pai daquela criança é que era o piloto. Ela embarcou no voo, um lugar, ó, privilegiado. É o meu pai que, meu irmão, se você é prisioneiro da esperança, quer que eu te falo? É aquele que levanta e diz: não importa a tempestade, não importa a turbulência, você vai levantar e vai falar assim: o meu pai é o piloto. A igreja: o meu pai é o piloto. Irmão, prisioneiro da esperança é isso. Em meia tempestade a parada está pegando, sabe, pastor? O negócio está pegando, Aloysio. Rapaz, e começa aquele negócio, tu começar a falar em mistério e a mulher não compreende às vezes e tal. Aí sabe o que tu faz? O meu pai é o piloto. Confia, porque não tem outra opção. Ou você confia ou confia, porque você já entrou no voo, meu irmão. Então assim somos nós. A minha pergunta para você hoje é: o que você vê no seu futuro? É prisioneiro da esperança ou não é? Eu vejo vitória, meu irmão, sobre a tua vida. Eu consigo ver Deus te prosperando. Eu consigo ver um futuro brilhante, aonde Deus removeu toda a prisão, tirou todo o cativeiro. Se o mundo vir com a janela do medo, e falar que tu não pode, que você não faz, que você não é né, que não tem capacidade, você fala: meu irmão, amém, eu posso, não por mim, mas pelo sangue de Cristo. Porque a graça de Deus é que nos capacita, irmão. A gente não é merecedor, por isso que a graça é imerecida na nossa vida. Então a minha pergunta é essa: o que você está vendo no futuro? As pessoas estão olhando para o porvir como se fosse algo que elas vivessem ainda no mundo, e não é. O nosso futuro é brilhante, porque Deus já removeu o nosso passado e já nos garantiu um futuro com Ele. E a promessa é restituição, é dar em dobro. Ah, mas pastor, eu não precisei, eu não tive muita perda, né? Foi um ano muito bom, muito favorável, Deus acrescentou. É para você também, porque Deus vai acrescentar muito mais. É, irmãos. Então, nós temos que ser prisioneiro daquilo que a palavra diz que nós somos. Eu não vou ter para ser, eu já sou. É, irmãos. Porque se eu esperar ter, rapaz, tem um amigo meu que me ensina, profetiza. É só começar a crer. Por isso, falei. Porque a gente pensa que os maiores bilionários, né, que eles têm, né, toda a riqueza, meu irmão. Eu descobri com um amigo nosso que dinheiro não é riqueza. Vi uma live aí, irmão, é algo sobrenatural. E o que é o dinheiro? O dinheiro, ele é fruto da prosperidade que já é em você, cara. Você já é próspero. Porque pensa o seguinte: a semente de trigo que veio do céu, ela já caiu, já morreu, e ela já frutificou dentro de você. E o que você precisa para dizer: eu sou próspero? Toda a prosperidade, toda a sorte, toda a bênção de Deus já está sobre mim. Porque você tem a primícia do Espírito. E quando você tem a primícia do Espírito, meu irmão, você tem toda a riqueza. Toda a riqueza do universo. E tem pessoas que ainda não é para mim. Ué, tu segue um Deus pobre ou um Deus rico, meu irmão? Então se meu pai é rico, eu também sou. Se meu pai é dono de tudo, eu também sou filho. Então você precisa atrair e tomar posse daquilo que Deus já falou. Mas tem pessoas que, né? Não, os ricos não herdarão o reino do céu. Rapaz, tu não sabe de nada. Eu estou até hoje procurando um homem que Deus levantou e que não tinha um camelo para poder montar. Rapaz, a vida de Abraão era tão próspera que chegou um momento que o sobrinho dele foi tão abençoado com ele, que ele pôde chegar para ele e falar assim: ó, escolhe para onde tu quer ir, leva aqui, ó, tudo que quer levar, vai, meu irmão. E tu, para onde tu for, eu vou escolher o outro lado. E ele escolheu Sodoma e Gomorra. Sabe o que é isso? Muitas das vezes nós somos atraídos pelo aquilo que nós vemos. Nem tudo que brilha é ouro, irmão. Pensa assim: o Espírito de Deus, meu irmão, Deus não vai mandar você e se afastar do lugar onde tem a fonte da água da vida. Aqui, meu irmão, a primeira vez que eu vim aqui, a minha família, meu irmão, eu estou sendo tão abençoado que a distância não impediu. E hoje eu estou morando, eu vou a pé para a igreja, meu irmão. Sabe o que é isso? Eu poderia ter passado um ano novo em vários lugares, né? É muito bom viajar, né?
Tinha uma casinha lá em Arraial, tem um amigo meu que ficou pertinho, tinha uma lancha, mas eu me senti bem em ter passado aqui. E foi glória a Deus. Tive a oportunidade de ir na praia, minha esposa pegou um sol, um brownie, olha só, e glorificando o nome do Senhor. Convidei um amigo meu, apareceu na praia com a esposa dele, e rapaz, pensa assim, você já é abençoado. Tudo que tu precisa, Deus já te deu. A suficiência de Cristo já está em você, Luiz. Você não precisa ficar mendigando mais no mundo. Porque não é às vezes tu ter um bom carro, não é às vezes tu ter uma boa casa. Não é, irmão. Porque às vezes a gente confunde e pensa que para a gente ser tem que ter. E não é. Eu faço coisas a pé aqui que eu não fazia de carro. Eu passo por lugares a pé que eu não passava de carro. Mas tem amigo meu que passa de jato, de avião, e cumpre o propósito. O que tem de errado? Então se prepara, irmão. Vai chegar um momento que vai pousar um helicóptero aqui e vai levar missionários aqui para pregar bem longe, meu irmão. Ou tu não crê? Rapaz, o reino de Deus é isso. É um reino de paz, justiça, prosperidade, né? E a igreja ela tem que reinar. Nós precisamos avançar. Porque quando você diz não é para mim, não vai ser. Não, é pra gente. Sabe por quê? Porque eu sei que eu dentro daquele jato, eu não vou estar lá vendo um vídeo da Anitta, eu não vou estar vendo um vídeo, né? Eu vou estar lá vendo a glória de Deus. Nós vamos estar orando dentro daquele helicóptero, vamos orar, vamos botar a mão assim para fora, passar pelo Rio de Janeiro, pelas favelas. Pelas favelas tem que se aproximar um pouco e não pode, né, Luiz? Lá na Maré, então, uma vez, irmão, eu ainda era do mundo, aí contratamos Papai Noel. Pensa a cena. Papai Noel pousando dentro da comunidade. O Papai Noel, ele precisava vir lá da lagoa, vestido de Papai Noel para pousar no helicóptero. Só que ele me pediu uma pessoa para poder ir junto com ele, para poder, no céu, né, identificar, né, o local. Porque quando você tem a visão de cima, é diferente da de baixo. Fala pro teu irmão, quando você vê de cima, é diferente quando tu vê de baixo. Tá vendo? Deus te colocou em... E o Papai Noel precisou de uma pessoa para poder levar, guiar ele. Irmãos, tu não vai acreditar, mas ele desceu numa outra comunidade que era uma facção diferente, e com o cara que estava dentro, rapaz, coisa horrível. Pensa assim, um helicóptero, todo mundo querendo entender, e que ele, quando chegou, não é aqui não. Rapaz, o helicóptero saiu vazado, e ainda ia ter um brinde, que o rapaz que estava lá, rapaz, era o troféu. Que loucura, meu. E virou um costume fazer isso aí, até foi proibido, né? E o Papai Noel nunca mais quis ir lá, meu irmão. Só Jesus, né? Então, meu irmão, primeira coisa que você precisa entender é que a restituição é certa na sua vida. E sobre o lugar alto, a visão de quem está em cima é diferente para quem está embaixo, né? Lógico, né? E a visão de quem está em cima é muito privilegiada. E o segundo nível agora é para que você entenda que o lugar de monte é onde Deus está. Lugar alto, né? Ele age com maravilha, porque Ele é a nossa fortaleza. Tu está no monte, está seguro, né? Foi como o pastor falou. Mas tem momentos que tu vai estar lá no vale. No vale da sua aprovação. Meu irmão, e Deus vai estar contigo também lá no vale, Léo. Léo, ó, a vitória é certa. Seja no monte, no vale, Reinaldo. Aonde tu estiver, Deus vai estar contigo. Porque assim Deus fez com o povo dele. E no vale, irmão, é algo interessante. Porque quando você vê, né, um monte, você olha logo e fala assim, rapaz, como é que nós vamos, né, cercar um exército no monte? Aí Deus faz descer no vale, que é o vale da aprovação. Então você precisa entender e declarar, meu irmão, que o favor de Deus ele te alcança no monte ou no vale, aonde tu estiver, a vitória é certa. E no povo de Israel, eles estavam vivendo um momento da vida deles, aonde Deus mandou lá saquear e guerrear contra um povo, e houve um fato, né, que todos devem conhecer a história de Acã, e foi justamente, né, um povo que não era da linhagem, Deus mandou lá matar todinho, e esse rapaz foi lá e recolheu os despojos, tudo aquilo que não era do agrado de Deus, e cometeu algo terrível,
né? E esse vale ficou marcado e começou, e Deus mandou colocar até o nome dele, do próprio nome dele, né? De Acor, Vale de Acor. Mas Deus prometeu, muitos anos depois, que nesse mesmo vale, aonde houve algo terrível, que ele colocaria uma porta, e essa porta, o nome dela é de esperança. Pensa assim, no vale, aonde foi algo que foi muito ruim, trouxe problema para a sua vida, algo que você passou, né? Que você achou que não ia passar, e lá nesse vale, Deus foi lá e abriu uma porta da esperança, mostrando para você que ainda há esperança sobre a tua vida, meu irmão. E aqui no profeta Oséias 2,15, obrigado. Projeta para mim, olha o que diz: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. É uma palavra difícil, né? Obsequiosa, né? Mas eu vi aqui que quer dizer muito favor. Deus está no lugar da tua aprovação. Deus abriu a porta com muito favor, meu irmão. Aonde que era para ser a sua morte, que tu achou que era o teu fim, olha o que Deus fez. E o interessante aí, que além de Deus falar sobre essa porta, Deus fala também que agora você vai colher não mais como colhe no Egito, porque o teu lugar é no monte. E no monte você vai poder assim, ó, com as mãos, colher os cachos de uva. No dia da aprovação, o povo no Egito, eles tinham que plantar em horta, irrigar a terra. Aqui não. Aqui a própria chuva, ela rega a horta de Deus. Amém? E você não precisa mais se abaixar. E o próximo nível é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. No vale nós não estamos só. Você precisa entender que no vale, meu irmão, Deus está contigo. Mas você está caminhando e Deus está abrindo um caminho para que você saia do outro lado. Então a promessa de Deus é essa na minha vida e na sua vida. É que ainda que você esteja passando algum vale, um vale de alguma provação, de algo de ruim sobre a tua vida, meu irmão, a porta já está aberta, você vai passar. O teu lugar não é lá. Então a promessa de Deus é restituir tudo na sua vida em dobro. Abra a porta esperando sempre o melhor. Abra a porta por causa do seu Deus, porque você está ligado a Ele. E em terceiro, eu quero falar para você que por causa do sangue, irmão, nós temos o descanso. O arco-íris, que não é da íris, né? É o arco de Deus, né, pastor? Eu peguei essa visão. Arco-íris não é da íris, né, pastor? O arco é arco de Deus. Botaram o nome aí que é tal da íris. Meu irmão, tá queimada. Fala íris, tá queimada. Em nome de Jesus, porque o arco é de Deus. E o arco de Deus, o símbolo dele é o símbolo da aliança de Deus para com o homem. Rapaz, apareceu um lá em casa. Fez a luz do solar. Apareceu lá um prisma, né? Na janela. E quando eu me deparei de manhãzinha, aquele arco-íris dentro do meu quarto, aquelas cores lindas, eu falei, rapaz. Sabe o que me impactou? É porque tu olha para o arco-íris e começa logo pela cor vermelha. Meu irmão, tudo começa pela cor vermelha. É pelo sangue. Fala para o teu irmão, é pelo sangue. O início da aliança é pelo sangue. Então quando nós temos a aliança pelo sangue, aí nós temos o descanso. Porque a Bíblia diz que Jesus estava no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Todos conhecem a palavra. Em um pequeno jardim, porque o homem pecou contra Deus em um jardim, o jardim do Éden. E todo o seu sofrimento começou também no jardim. O jardim é onde tudo começa. Lucas 22, 44. Olha o que a palavra diz. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor, ele se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Irmãos, Jesus suou
sangue. E a palavra usada aqui é agonia. No grego, exatamente como em português, não muda. É agonia. Você já se sentiu assim? Com aquela agonia? Aí, ó. No mesmo cenário, onde o homem caiu no jardim, agora Jesus no jardim das oliveiras, lá no pé do Monte das Oliveiras, Jesus suando agora sangue e suor. Essa palavra era usada para descrever um exercício físico e intenso, mas também ela fala de luta emocional severa. Às vezes você passa por algo, né, uma provação, uma luta tão grande, e que você fica nesse estado, um estado de agonia, né? Mas eu quero te dizer que Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar, não para ficar nesse cenário de agonia. Deus criou o homem no 6º dia para que o 7º fosse o primeiro dele, que é o descanso. E aqui Jesus cumprindo, e ele cumpriu, porque no jardim foi onde o homem caiu, mas no jardim foi onde ele estava cumprindo a aliança dele com o sangue. E aquele sangue, quando cai na terra, a promessa de Deus é que quando o sangue de Jesus ele cai na terra, ele estava levando toda a tua agonia, todo o teu desespero, toda a tua angústia, meu irmão. Quando começou aquelas gotinhas caindo, era ele removendo da tua vida toda a angústia, toda a depressão, tudo aquilo que tira a tua paz e rouba a tua paz, meu irmão. Estava ali sobre ele. Porque depois que um homem peca, a Bíblia fala: maldita é a terra, Adão, por tua causa. A terra agora ela vai produzir espinhos, cardos. O homem, ele comia do fruto assim, ó. E depois do pecado, o homem começou a ter que plantar, trabalhar a terra. Trabalho árduo, suor. Hoje o meu suor não é mais desgastante na obra. O meu suor, eu falo que é azeite mesmo, escorrendo. Tu tem azeite aí? Irmão, tem que crer. A Bíblia fala que a promessa para nós, Jesus falou que se crer fará sinais ainda maiores. Teve um de Deus que passava assim um avental, um lenço, para nós, meu irmão. Porque um homem quer sempre ser o melhor. O sistema do mundo é esse, o melhor jogador, né? O melhor cantor, o melhor artista. Rapaz, Jesus se despiu de toda a sua glória, o the best, o melhor dos melhores. E ele se despiu para se fazer entre o menor no nosso meio para servir. E aí a gente descobre que para ser o maior, você é o menor. Servir no teu irmão. Fala para o teu irmão: eu quero te servir. Porque Jesus veio fazer isso, meu irmão. Então quando a gente entende que por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada, a segunda coisa é que a terra agora é cardos e espinhos. Antes não havia espinho, mas agora espinhos vão brotar. A vida do homem agora é fadiga, cansaço, ter que trabalhar. Irmãos, vou te falar uma coisa para você. Se você trabalha somente para comer, é escravo. Meu irmão, eu trabalho, mas quem é a provisão na minha casa é Deus. Hoje a minha esposa fez um almoço primeiro do ano, né? Eu dei glória a Deus. Porque não é porque foi um bacalhau, né? Comi um bacalhau, comi um bolinho de bacalhau. Inclusive a gente está ainda na... Mas hoje ela fez um almoço simples e eu falei: glória a Deus. Iniciamos um ano na mesma simplicidade e humildade de Jesus, porque ele sabia agradecer o Pai em tudo. Então você precisa entender que aqui o homem, depois que peca, foi a palavra que Deus falou para ele: a terra agora é maldita, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que suar. Mas com Cristo ele mudou a nossa história, meu irmão. Ele removeu toda essa maldição que estava na minha vida e na sua vida, e falou assim: onde tu passar e botar as mãos agora, vai haver prosperidade, vai haver vendas multiplicadas. Que você precisa entender que você trabalha, mas a diferença é que quando você está na aliança com Deus, o teu trabalho não é um trabalho muito intenso não. Você faz a mesma função, só que os resultados que vai acontecer na tua vida é muito maior, meu irmão. As tuas vendas, quem vai promover ela é Deus.
Irmãos, quem promove na sua vida é Deus. Porque se você for pela tua intensidade, você vai como Adão. Mas se você for confiando no Senhor, Nelson, tu até dirige a Kombi, mas quem é que é o provedor na tua vida é Deus. Irmãos, precisamos entender que nós temos habilidade, coisas muito grandiosas que Deus ainda tem talentos enterrados que Deus quer desenterrar. E o que é a semente? Deus dá semente àquele que semeia. E semear é você ter uma ideia, pega uma terra, pode ser alguém, um próximo, alguém que tem uma habilidade ou uma empresa, e você semeia naquela terra. Irmãos, tu vai ser próspero, sabe por quê? Porque o fruto é certo. A riqueza é resultado daquilo que você come, é ação. E é isso que Deus promete pra gente. É que Cristo veio por causa do sangue para nos livrar de toda essa maldição que estava sobre Adão. Fala assim, o segundo Adão veio na pessoa de Jesus, mas ele é o segundo que já é o primeiro. Ele é antes de tudo, a fundação ele já existia, mas foi por causa do sangue dele é que hoje nós temos essa aliança com Deus novamente. E a terceira coisa que Deus disse foi: a partir de agora, o teu suor do teu rosto comerá o pão, a sua subsistência não será mais fácil. Foi isso que Deus falou. Mas agora, porém, descobrimos que Jesus, meu irmão, quando ele suou o sangue e lá as gotas de sangue, ele nos colocou numa outra condição. Sabe o que ele fez? Ele removeu toda a maldição e colocou em nós toda a riqueza do reino de Deus. Nós somos os homens mais ricos da face da terra. Nós somos filhos daquele que é dono de tudo. Porque nós temos que declarar, meu irmão. Porque se você viver aquilo que tu vê ou sente, você não vai para lugar nenhum. Nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que não merecemos e nem merecemos estar aqui. Por isso que Deus nos libertou, porque foi a graça dele. Amém? Então você precisa entender que no sangue de Jesus não há pecado. A segunda coisa é que no sangue dele é totalmente de Deus. Ele, o sangue que foi colocado na terra, foi um sangue puro. O sangue de Adão contaminou. O sangue se tornou sangue vermelho. Irmãos, quando Isaías fala que ainda que o teu pecado for vermelho como a escarlata, hoje se tornarão branco como a... Irmãos, eu tenho minha desconfiança. Tu acha que antes do pecado o sangue era vermelho? Porque se o próprio Deus fala na palavra dele, né? Se os teus pecados forem vermelhos como a escarlate, se tu crê hoje mesmo tornarão branco como a... Porque a vida agora do corpo depois do pecado passa a ser o sangue. Mas nós, a vida que jorra dentro de nós, ela vem do alto. Ela vem de Deus. Por isso nós temos vida nele. Então nós temos que entender que no momento em que ele suou o sangue, ele estava levando todas as nossas doenças, todas as nossas agonias, toda a nossa depressão, meu irmão. Então se o mundo vem te afligir, se o mundo vem colocar uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça, tu olha para a cruz que a coroa foi cravada nele. E quando Deus, quando ele estava na cruz, Jesus falou assim: está consumado. Ele levou a minha e a sua doença, a enfermidade foi cravada. E por isso ele removeu tudo aquilo que por causa do pecado era nosso, mas ele levou para ele. Amém? O Salmo de número 71 foi lido aqui. E o Salmo ele diz para o próximo nível, que aquele que crê, para a gente encerrar, se cumprirá a esperança que nós tantos espera. Olha só o que o Salmo diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Meu irmão, a primeira menção de algo na palavra de Deus é sempre significativa. E a primeira ocorrência dessa palavra aí, esperança, que é tikvá, ela acontece num momento de uma história que fala sobre quando Deus ele usa o povo dele para poder tomar, né, uma terra, que é a terra prometida, que usa Josué ali para poder como? Invadir Jericó e tomar, que era a promessa. E a primeira vez que essa palavra aparece, olha só em Josué: porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós,
quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Irmãos, essa palavra aí, ela já estava soando lá em Jericó. O povo de Deus não tinha nem possuído ela. E nessa história aí, algo impactante aconteceu, porque quando os 2 espias foram lá, aqueles 2 que não retrocederam, porque foi 10, né? Mas vieram 8 com relatório negativo. Esses 2 é eu e você, é o crente que não desiste, é o crente vencedor, é o crente que vai até o... E aqui interessante, que na história, quem aparece aqui? Uma prostituta. Todos conhecem a história de Raabe. Aí, ó. Rapaz, que coisa gloriosa. Que quando você vê, ela só ouvia dizer de um povo que Deus tirou lá do Egito, que abriu o Mar Vermelho. E agora o cenário é que aquele povo está possuindo o lugar aonde ela habitava. Aí eu te falo, a primeira casa que os espias, quando foram descobertos lá e correram para se abrigar, adivinha em qual casa? Adivinha não. Olha para a casa de quem que eles conseguiram abrigo. Irmãos, na casa de uma prostituta. Aí muitas das vezes você acha que você não tem valor. Muitas das vezes você acha, não, eu não tenho uma aliança. Essa mulher era uma prostituta. Ela estava dentro de uma cidade que fazia tudo que era o contrário à lei de Deus, né? E qual era a ordem? Entrar lá e como? Fulminar todo mundo. Mas a história mostra que quando esses homens estavam correndo, os homens de Deus, porque eles foram descobertos, eles entraram dentro dessa mulher. E ela morava lá numa parte hotel, não é o flat, né? Sabe onde era o flat dela? A Bíblia fala que a muralha era tão larga que dava para passar até carroça, né? E ali tinha moradas. E foi justamente na casa dela, lá no flat do apartamentozinho. Irmão, pensa assim, você recebeu uma visita de 2 homens de Deus, de um Deus que tu ouvia dizer e falar, e Deus agora você está abrindo a porta, e o evangelho entrou dentro da tua casa, a salvação entrou dentro da tua casa. Que coisa maravilhosa, irmão. Aqui mostra o quanto Deus ele é maravilhoso, porque a história dessa mulher mostra que ela era uma prostituta, ela não tinha vez, não tinha aliança, segundo nossos olhos, mas Deus não vê como nossos olhos, porque se Deus visse como nossos olhos, nem eu e nem você estaria aqui. Ah, mas eu não fiz tanta maldade não, mas não foi por causa de você não, foi por causa dele. E aqui a história fala que Raabe, ela recebeu essa visita. Aqui nós aprendemos a lição. 40 anos antes foi enviado 2 espias, e ela já sabia o que ocorreu há 40 anos antes. Aí eu te falo, a idade dela naquela época onde Deus tirou o povo, ela devia ser bem criança, mas aquilo suou anos e anos, e ela tinha consciência de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Irmãos, tu tem a consciência, Beto, Roberta, que foi um Deus que abriu o mar na tua casa. Ele abriu aquele mar, aquilo que te separava, e tirou da terra de escravidão. Toda a sua família passou por ele. Eu tenho consciência do mar que Deus abriu na minha vida, aonde ele me introduziu em Sião, na terra prometida, porque ele mesmo abriu o mar, porque eu não tinha condição. Você tem essa consciência que foi Deus, meu irmão. E essa mulher, ela tinha consciência, e agora ela recebe a visita daquilo que ela ouviu falar. Você já provou daquilo que Deus já fez na sua vida, meu irmão. Aí eu te falo, ela soube que Deus secou o Mar Vermelho diante de todo o Egito, para que o povo viesse ser introduzido lá no deserto. E aquelas maravilhas que Deus fez, aqueles inimigos já sabiam que o povo de Deus estava chegando. E essa mulher, ela recebe essa visita. Temos ouvido que o Senhor secou as águas, temos ouvido os sinais e as maravilhas que Deus está fazendo no nosso meio. Mas muitas das vezes vem a prisão do medo, a prisão da incredulidade, que às vezes você não consegue ver o que Deus está fazendo, meu irmão. Então você precisa entender que Deus já removeu
Deus já abriu o mar. É só você passar por ele. Porque a única parte que Deus falou: vai, Moisés, que eu sou contigo. Vai, Josué, que eu sou contigo. Então cabe a nós, né, louvar o Senhor e ver o quão grande maravilha Ele fez na nossa vida. E aqui o texto fala que aquela mulher, ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra. Ela sabia que Deus estava ao lado de Israel e não do seu povo. Por isso ela disse: juro em nome do Senhor e prometo que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Olha só, quando você é recebido dentro de uma casa, aonde abre a porta não para a gente, meu irmão, mas é para o Senhor, recebido com bondade. E ela diz: salvem o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs e a família deles, não deixe que nos mate. Ela não só pediu por ela. Sabe o que é isso aqui? Isso é evangelismo. É a responsabilidade que Deus te deu. Se você é convertido dentro da sua casa, você não é somente um cristão, você é a porta de Deus dentro do teu lar. E aqui a Bíblia fala que ela já está evangelizando, não só ela, mas toda a sua família. E sabe qual é a resposta aqui? Josué 2,17, olha a resposta. Disseram-lhe os homens: desobrigado seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata, cordão de fio, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, ou seja, não houver o ajuntamento dos teus irmãos e toda a sua família e teu pai, olha o que ele diz: se não houver isso, né, o juramento que ela pediu para eles jurarem, não seria possível. E qual foi aqui? O que vocês acabaram de presenciar? O fio de escarlate. Irmão, uma corda vermelha era o sinal de Deus na vida dela e de toda a família dela. Aí eu te falo, essa corda aqui já era Cristo. Cristo sendo ali selado na vida daquela família. E quando você olha para um fio de escarlate, você lembra do sangue. E se tem um sangue, houve o sacrifício. E aquela mulher, não tão somente ela foi abençoada, ela foi salva, ela e a sua família. E veio toda aquela destruição. Ela não morava num flatzinho? Irmãos, quando ela ouviu o toque de trombeta, eu não sei você, mas tem muitos aí que fica até com medo. Não é com medo não, você tem que jubilar, porque a trombeta vai soar, as muralhas do mundo vão ruir, mas o que vai permanecer é o crente vencedor. E a única casa que não caiu foi a dela. A muralha toda foi ao chão, a única parte que não caiu foi a partezinha dela lá, e ela e a sua casa. A promessa de Deus é que o Senhor não vai só salvar você, mas é você e a sua casa. Então, nós temos que se colocar no lugar dela. A destruição, ela está na porta. Não há nada para esperar do futuro, mas agora ela tinha um fio de esperança, que é o fio de escarlate. Tudo que ela tinha era corda. O tudo dela era o sangue. O tudo dela é aquilo que o próprio profeta falou, a aliança do sangue, que removeu todo o pecado que estava na minha e na vida dela. A aliança de Deus é que nos colocou de volta para Deus. E ali Raabe, todos já sabem, foi uma mulher que ela entrou na genealogia de Jesus. Rapaz, ela entrou na família de Davi. Ela passou a ser avó de Davi, bisavó, né, de Davi. Uma mulher prostituta e agora sendo inserida numa família real. Meu irmão, você faz parte da realeza de Deus. Fala para o teu irmão: eu faço parte da realeza de Deus. O que Deus colocou dentro de você foi o DNA dele. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Assim como Cristo, nós temos a primazia do Espírito dentro de nós. Nós somos primícia diante de Deus. Porque a lei da primogenitura, né? Todos conhecem a história de Jacó e o seu irmão Esaú.
Esaú ali, por causa de um pratinho de lentilha tudinho, ele negociou. E Jacó, depois dali, ele passou a ser chamado de Israel. É Deus pegando agora o mais novo e colocando agora no lugar de primícia, primogênito diante do Pai. E quando você vê também nos filhos de José, meu irmão, os filhos de José no Egito, nasce Efraim e Manassés. E quando Jacó, antes de morrer, chama José, né, para dar a bênção, sabe o que ele faz? Ele cruza os braços. Meu irmão, quando Deus cruza os braços, é porque a bênção é dobrada. Deus está cruzando o braço ao meu e ao teu respeito, meu irmão. E ele pegou o menor e colocou sobre o maior. Então, as grandezas de Deus, nesses tempos, nós temos que entender que Deus, ele não tão somente ele vai fazer algo dobrado, ele vai restituir tudo que o inimigo tirou e vai te ainda abençoar com toda sorte de bênção. O nome dela, ele foi mencionado na genealogia. Você pode ver no livro de Mateus, uma prostituta, e ela ouve tudo isso, todas essas boas novas, e ela se enche de esperança. É bom demais. Aí eu te falo, o anjo, se tivesse ali, falaria para ela: você vai se casar com Salmão, filho de Nasson, príncipe de Judá, e você vai dar luz a um filho. O nome dele será Boaz. Quem conhece a história de Boaz? Boaz se casará com Ruth, e eles terão um filho chamado Obed. E Obed gerará Jessé, e Jessé será o pai de Davi. E nessa linha veio o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de uma prostituta que foi salva lá naquelas muralhas. Aí eu te falo, meu irmão, os olhos de Deus é como chama de fogo. Muitos não davam nada por você, muitos não te valorizavam, mas para Deus tem um valor imenso, meu irmão. Ele te colocou agora na realeza junto com Cristo. Aquela janela por onde ela olhava, Raabe, alguns dias, ela só mostrava o quê? Uma grande destruição. Mas agora houve libertação. Meu irmão, quando tu olhar a janela no mundo lá fora, pode mostrar muita destruição, mas você olha com teus olhos espirituais e vê quão grande libertação o Senhor está fazendo, meu irmão. E aqui no 7º dia, todos sabem, a trombeta tocou, e assim será a volta do nosso Senhor e Salvador. E muitas das vezes a gente não entende aquilo que Deus está nos despertando. Deus está fazendo algo nos últimos dias para que a gente possa entender que Ele está acelerando a sua igreja, meu irmão. Deus, Ele está sendo o acelerador da igreja. O acelerador não é para que você saia correndo pela rua igual aqueles corredores, não. O acelerador é que Deus, Ele está acelerando um processo de pessoas que demorariam 10, 15 anos para se converter, e o próprio Deus está pegando lá e está trazendo para a igreja. O próprio Senhor está despertando aqueles que estão lá fora e está trazendo, meu irmão. E às vezes você aqui dentro querendo ir para fora. Olha só, você achando, né? Às vezes passa por um processo e querendo, mas meu irmão, que nessa noite você venha receber de Deus toda a palavra lançada, e que o ano de 2022, se o de 2021 não foi tão bom como você queria, eu tenho certeza que o ano de 2022 será, sabe como? Será o ano da aceleração. Aquilo que levaria 10, 15 anos na sua vida, Deus vai fazer em um ano. Mas sabe que Ele é poderoso para fazer em 1 hora. Deus é tão poderoso que Ele pode fazer num único minuto. Deus é tão poderoso que Ele pode fazer agora, Luiz. Se portanto agora, se você crer, verás a glória de Deus. E com Deus é assim, basta somente crer e não fazer, é somente crer. Amém?